e acredita na revelação desse amor que foi revelado na cruz do Calvário por mim e por você, entenderia da mesma forma. E se pudéssemos resumir, fazer um resumo de toda a Bíblia, a gente tiraria esse texto de João capítulo 3, versículo 16, para poder resumir nesse capítulo, nesse versículo, toda a Bíblia. Porque a Bíblia, a história vai contar para nós que esse amor que foi revelado, esse amor que foi manifestado na cruz do Calvário, por mim e por você, é um amor que diferencia de todo amor. E por que eu estou falando isso? Se eu pudesse dar um tema hoje para essa mensagem, eu colocaria como o amor sem igual, o amor inigualável. Porque se a gente for discorrer na história do povo grego, a gente vai entender que esses homens eles colocavam, eles aplicavam diferentes tipos de amor. Eles falavam acerca do amor ágape ou agapau, como você queira entender, aquele amor espiritual, aquele amor fraternal, aquele amor que é revelado de Deus para com a sua humanidade, como diz esse texto que acabamos de ler. Ele também vai dizer acerca de um amor chamado amor eros, amor filho, o amor, louvado seja o nome do Senhor, é o amor eros, amor filho, amor agapau, e tem outro amor também que discorrer da mensagem, a gente vai falar sobre isso. É o amor, aquele amor eros, é o amor do homem para com a mulher, é aquele amor carnal, é aquele amor a qual você se revela, a qual você se manifesta para o seu esposo, para a sua noiva, para a sua namorada. Você revela a cada dia a ela o seu sentimento, dizendo para ela o quanto ela é bonita, o quanto ela é bela, o quanto ela está bem adornada, o quanto ela está cheirosa. Isso é o amor de um homem para com a mulher, isso é o amor carnal. Existe aquele amor também que é o amor fraternal, o amor de um amigo para com o outro, o amor de alguém que é próximo do outro. É o amor familiar, o amor que é demonstrado a cada dia por aquela pessoa que está próxima de nós. E existe aquele amor também, que é o amor de um amigo, o amor de alguém próximo, o amor de alguém íntimo. É o amor ao qual a Bíblia nos traz referência e vai nos discorrer no Novo Testamento. A Bíblia vai falar que pelo menos 13 vezes esse amor é revelado no Novo Testamento. Se você olhar na narrativa de Paulo falando nas cartas ao 1 Coríntios, capítulo 13, ele vai trazer para nós ali uma lista imensa acerca do amor. Vai falar dos dons, vai falar de coisas no discorrer desse capítulo 13. E o que vai frisar para ele de principal é: tudo que você fizer dentro desse relato narrado, se você não tiver amor, de nada adiantará. Porque ele entende que o amor é algo que deve ser colocado na prática. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei muito tocado por isso. Isso representa, isso demonstra para nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que Cristo, através da sua pessoa, ele quer revelar a mim e quer revelar a você. Eu fiquei falando disso, fiquei maravilhado por Deus quando ouvi alguém. E isso é muito difícil, mas isso é a igreja. Quando ouvi alguém se dispor, vir a público, isso não é para qualquer um. Isso é para alguém que nasceu de novo. Isso é para alguém que experimentou o amor de Cristo. Isso é para alguém que morreu ou permitiu morrer e tem se permitido morrer cada dia mais a sua velha criatura e tem permitido que a palavra de Deus transforme nela, faça nela uma regeneração, uma transformação, porque a natureza que ela viveu outra hora, ela não vive mais, porque ela vive em si uma nova criatura. Que nova criatura é essa que se manifesta num culto como esse, vem aqui à frente e pede perdão diante de uma igreja? Em outras palavras, alguém vai entender que isso é um sinal de humilhação. Mas isso não é somente um sinal de humilhação. Isso é um sinal de o que eu quero dizer para você, é que eu quero morar no céu. E eu não vou morar no céu, querido. Eu não sei porque Deus está me levando essa palavra, mas Deus conhece, a gente já volta para a introdução do texto. O que fica bem claro para mim dentro desse conceito que foi revelado para mim nessa noite é que bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurado é aquele, querido, que quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo todo o mal contra vós,
exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Bem-aventurados são os limpos de coração. Bem-aventurados são aquele, querido, que quando vos injuriares e mentir, sabe o que é isso? Isso é Cristo na minha vida. Porque a natureza que outrora eu vivia, já não vivo mais. Porque Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo para louvor e adoração do nome do Senhor. Então, se eu quero ser nova criatura, se eu quero ter a imagem e semelhança de Cristo, eu preciso manifestar esse sentimento de que, irmão, me perdoa, varão, me perdoa, varão, me perdoa, meu pastor me perdoa, meu bispo me perdoa. Sabe por quê, querido? Porque isso não é vergonha, não. Isso é louvar a Deus. Isso é louvar a Deus. Mas vamos voltar aqui para a nossa mensagem aqui. Amém? Deus é bom, querido, deixa isso ficar. Desde a criação do primeiro homem, nem que vê a narrativa lá de Gênesis, quando há aquela reunião dos céus lá nas alturas, e Deus deseja, juntamente com o seu Filho Jesus Cristo e o Santo Espírito, fazer o homem a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia vai dizer que Deus cria um jardim do Éden, e cria não somente jardim, mas faz ali divisões entre várias coisas, propicia o homem, dá condição ao homem de que não faltasse água para ele se alimentar da fonte, porque ali foram criados 4 rios, e também árvores frutíferas de todo tipo, e para nada faltava o homem. Mas Deus deu ao homem uma ordem, dizendo: do fruto da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai se apossar, dela você não vai comer, dela você não vai se experimentar nos delas, porque no dia que assim o fizer, morrerá. Mas todavia, e até no nosso tempo de hoje, assim que acontece, o adversário ele vai se apresentar de forma sutil, de forma sagaz, de forma ardil e de forma como ele sempre se apresenta diante de nós. Ele vai trazer essa indagação para a mulher. Não foi isso que Deus disse? Comereis de todo o fruto da árvore que está no jardim? Ela disse sim. Mas ele também fez uma observação, dizendo que em determinada árvore eu não devo tocar nela, não devo me apropriar do fruto dela, e também não devo comer do fruto dela, porque no momento em que eu fizer, eu morrerei. Aí ele disse: não é bem isso que ele quer dizer. A verdade é que ele quer dizer para você é que no momento que você comer desse fruto, você passará a ser como ele, conhecedor do bem e do mal. A mulher se apropricia desse fruto, entendendo que é um fruto que traria para ela discernimento, conhecimento, iria fazer ela perceber o certo e o errado, e ela então entendendo que aquilo era bom para ela, ela come. Não obstante ela comer, ela oferece para o seu esposo, ambos pecam, e aquela comunhão que era tida entre o homem e Deus, porque diz a história que Deus todo dia, na viração do dia, Deus descia ao jardim para conversar, para palestrar, para dialogar com o homem, para saber do homem como foi o seu dia, como foi a sua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, por causa da obediência, da desobediência, e por causa do pecado, por causa da transgressão da ordem dos mandamentos de Deus, o homem agora entende sim que ele está nu, que ele está despido, que ele está louvado seja o nome do Senhor. Ele olha para a mulher olha para ele, eles conseguem perceber a vergonha do sono dele. E o homem entendeu isso, o homem tenta se esconder da presença de Deus. Mas o interessante é, amigo, que ninguém foge dos olhos de Deus, ninguém consegue se esconder da presença de Deus, ninguém consegue se esconder da santidade de Deus. Querendo eu ou você ou não, podemos pensar que estamos escondidos, que estamos abrigados, mas Deus está me vendo, Deus está te vendo, Deus está te assistindo, e Deus está me assistindo também, porque os seus olhos eles são como um chão de fogo, nada foge desapercebido aos olhos do Senhor. E agora o homem entendendo isso, o homem se esconde da presença de Deus. E Deus, quando desce, ele não encontra o homem. E a Bíblia diz que Deus pergunta para o homem: onde estás? E ele: Senhor, eu ouvi a tua voz, pairava pelo jardim, e eu temi
Tudo aquilo que Deus tinha como plano, como projeto, agora parece que é frustrado. E vem outros homens, vem Abraão, vem Noé, vem Moisés, vem tantos outros homens. E nenhum desses homens foram capazes o suficiente para seguir adiante no propósito que Deus tinha para a humanidade. Deus extermina através de Noé toda uma nação, todo um povo, toda uma história para que a graça de Deus fosse manifestada através apenas de 8 pessoas. E mesmo assim as pessoas não acreditavam, não aceitavam, não se davam por vencido acerca daquele amor ao qual Deus queria revelar acerca da humanidade. Por isso que eu falei de todos esses amores a qual foram manifestos. Um determinado ano, um grande escritor, com o nome Max Lucado, ele escreveu um livro, lançado, se eu não me falha a memória, no dia 11 de março de 2002. Ele lançou um livro, e esse livro trazia por título Ele Escolheu o Escravo. Logo depois, mais adiante, esse livro foi lançado, ou relançado, no ano de 2000, no dia 1º de janeiro de 2005. Ele relança a mesma versão em capa diferente. Ele escolheu o escravo. Eu fiquei observando no decorrer desse título, desse tema ao qual ele citou, e eu fiquei pensando sobre isso. Eu fiquei vivendo muitos anos pensando nisso. Ele escolheu o escravo. E para mim, pregar acerca da pessoa de Cristo é muito difícil, porque eu não consigo pregar, falar da pessoa de Cristo e não ter dentro de mim a situação real da qual ele estava passando, a situação real da qual ele viveu. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a história, querido, do nosso Cristo. Deus olhando para toda a humanidade, Ele não achou na terra um justo sequer, um homem sequer, um homem, louvado seja o nome do Senhor, que pudesse trazer a nação remida, a nação pecadora, porque por causa da desobediência do homem, por causa do pecado que agregamos de Adão naquele período em que ele peca diante de Deus e é afastado e é destituído da glória de Deus. Porque Paulo vai dizer isso para nós, porque todos pecaram e destituídos foram, afastados foram, distanciados foram, deixados de lado foram da graça e da presença de Deus. Porque ele também vai dizer que o salário do pecado é a morte, e era isso que merecíamos. Louvado seja o nome do Senhor, por natureza da conversão. Mas Deus, aleluia, revelou a mim e revelou a você o grande amor que foi revelado na cruz do Calvário, quando ele olhou para a humanidade e não viu um homem sequer capaz. Cristo se apresenta diante dos céus e diz para Deus a palavra que ecoou nos nossos corações, quando disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Cristo se apresenta, querido, e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez Deus olhando para o seu filho, para o seu único filho unigênito, ele falou: meu filho, eu só tenho você. Eu quero que eu te curar assim. Meu filho, eu só tenho você. Você é o que mais precioso que eu tenho. Meu pai, eu preciso ir, eu preciso descer, eu preciso te apresentar para a humanidade, eu preciso dar vida por ela, se preciso for, porque ela não é um caso perdido, ela não é uma situação perdida, ela não é na casa de alguém que nasceu no coração do Senhor e agora está esquecido. Eu preciso, se preciso for, eu preciso descer à terra e dar a minha vida por ele, e dar a minha vida por ela. Então Paulo vai escrever, querido, dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo de forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, foi humilhado até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou de modo sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é um amor qualquer, não é um amor de um homem para com mulher, não é um amor de um amigo para com outro, não é um amor de um filho para com filho, ou de uma mãe para com seu filho, não. É o amor de Cristo, é o amor do nosso Senhor, é o amor
uma parte da cruz ficava uma haste vertical e o preso que era condenado, tenta isso, querido. Ele precisava carregar, ele tinha por obrigação carregar a sua cruz. E a cruz não era para o nosso Cristo. A cruz não era para o nosso Senhor. A cruz talvez era para mim. A cruz talvez era para você. A cruz talvez era para nós que estamos aqui hoje. Você consegue entender isso? De todos que poderiam estar naquele lugar, alguém vai citar e alguém vai escolher, porque naquele tempo, naquele período, era necessário que o povo escolhesse, que o povo decidisse a quem soltar, a quem libertar. E de todos, eles escolheram: solte Barrabás, liberte Barrabás, liberte Barrabás. E o Cristo, o que a gente faz com Cristo? Ah, querido, o que a gente faz com Cristo? Que alguém diz, alguém grita com grande voz, dizendo: crucificado, crucificado, porque é isso que ele merece. Leva ele para a cruz, leva ele para o madeiro. Não foi por causa de Pilatos, não foi por causa de Herodes, não foi por causa de ninguém, querido. Foi por causa de mim, foi por causa de você, que ele escolheu por mim e por você carregar sobre os seus ombros aquele madeiro, que ele escolheu por mim e por você ser crucificado, que ele escolheu por mim e por você ser apregoado naquele madeiro. A história vai contar que Jesus percorrendo aquele caminho, carregando sobre os seus ombros aquela cruz horizontal, aquela parte da cruz horizontal. Alguém vai dizer que essa cruz ela pesava pelo menos de 22 a 35 quilos. De 22 a 35 quilos. Agora você pensa, você com seus braços esticados, o madeiro sobre os seus ombros, você caminhando, percorrendo 600 metros. Não obstante isso, uma população em volta de você, te maltratando, cuspindo em você, blasfemando sobre você, falando mal de você. Você está conseguindo entender isso que Cristo está falando para você? Você está entendendo o que foi narrado aqui na oportunidade da nossa diaconisa Adriana, quando falou da história dos missionários, a qual ela estava orando, que homens têm suas mulheres violadas, têm seus filhos violados? Porque isso é o que acontece, querido. Hoje eu e você, louvado seja o nome do Senhor, não passamos por nada disso. E por qualquer situação, porque qualquer coisinha, estamos de mal, estamos de cara fechada, estamos aborrecidos, não queremos ter comunhão, não queremos ter paz com o outro, não queremos caminhar, não queremos mais estar em comunhão com a igreja. Você está conseguindo entender isso, querido? Não lamente a situação que você está vivenciando hoje, porque você não é digno disso, eu não sou digno disso, porque nada acontece com você para que você queira desistir, nada acontece com você para que você queira parar, nada acontece com você para que você hoje queira olhar para trás. Para de ser crente menino, para de ser crente forte, e olha para a cruz, querido. Olha o que teu Cristo passou, olha o que meu Cristo passou, para que hoje eu e você estivéssemos hoje aqui sentados. Então seja grato, porque aquela cruz que era para mim, aquela cruz que era para você, foi Ele que carregou nos seus ombros. Foi Ele que carregou nos seus ombros. Eu e você merecíamos o inferno. Eu e você merecíamos a morte. Eu e você merecíamos ser chicoteados. Eu e você merecíamos escravos. 72 escravos de espinho, cada um com 17 polegadas. Foi aquilo que foi moldado, foi desenhado, a coroa de glória que foi dada na cabeça dele. Lembra que o texto que Paulo citou? Que ele se despojou, que ele abriu mão, que ele renunciou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de todo o seu poderio, e se fez homem semelhante a mim e a você. Fez homem semelhante a mim e a você. Tudo o que ele passou, querido, é o que eu passo. Não é o que eu passo. Então eu peço perdão pela colocação da palavra. Porque se eu passasse um terço do que Cristo passou, talvez hoje eu não estaria aqui. Se eu passasse um terço das afrontas que ele passou, eu não estaria aqui.
Você está conseguindo entender isso, igreja? O que Cristo está querendo informar para mim, informar para você, é que a situação que você está vivenciando hoje, querido, você para se você quiser, você desiste se você quiser. Não vou mentir palavras, porque essa é a verdade que talvez você precise ouvir e que eu preciso ouvir. Se você quer desistir, você desista, mas não desista porque Ele não te amou, não desista porque Ele não tem um sangue de glória para poder te dar. Não desista, querido, porque o céu que Ele tem para mim e para você, Ele é tomado à força. Então eu e você precisamos renunciar, tomar cada dia a nossa cruz e segui-lo. Simples assim. Cristo está caminhando na Via Dolorosa, em direção ao lugar chamado Monte da Caveira, né? Monte da Caveira, que nome que deram para esse lugar? Porque ali já era um lugar que era de comum. Eles levaram os presos para lá e deixaram os presos pendurados, até que todo o seu sangue se esvaísse, até que todo o seu batimento cardíaco parasse, até que não houvesse mais vida nele. E após determinado período de eles estarem ali por determinado tempo, eles eram tirados dali. E o nosso Cristo, ele está caminhando para esse processo. Ele está caminhando por um monte chamado Monte da Caveira. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E não obstante que ele teve seguido caminhando a sua jornada de até ao monte 600 metros, não obstante todos caçoarem dele, não obstante ele continuar caminhando, alguém empurrando ele, alguém blasfemando dele, alguém cuspindo como sinal de humilhação, como sinal de afronta, cuspindo nele, alguém esbofeteava ele, e não bastante que ele já havia passado por uma quarentena de açoite. Era comum pelos judeus aplicar uma quarentena menos porque eles não podiam dar, porque senão quebrava o princípio deles. Eles precisavam aplicar 40 menos 1, ou seja, 39. Imagine Jesus recebendo quarentena de açoite. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E esse azarroto era um material, um chicote feito com um cabo curto, um cabo de madeira curto. E a Bíblia vai dizer que ele contém 3 pontos de couro. E ele é formado assim. Ele tem a haste, onde os soldados podiam segurar. Ele tinha essas 3 tiras de couro. E na ponta de cada uma dessas tiras tinha pedaços de osso de carneiro e bola de chumbo. É isso. É isso que o meu Cristo passou. É isso que ele sofreu. Quarentenas de açoite menos 1. E cada vez que o chicote, o azarroto era diferido no seu corpo, cada chicotada que o soldado dava com um sorriso, porque eles eram pagos para isso, eles eram separados para isso. A ordem que estavam direcionada, a ordem que era direcionada a eles, era exatamente essa ordem: para bater sem pena, bate sem pena. Já viu quando alguém pega alguém numa comunidade aí, que o cara bate sem pena, bate sem dó, era assim? Alguém talvez falou assim: pode bater sem pena, pode desferir dele açoite sem dó. A Bíblia, a história diz que cada vez que os açoites eram desferidos de Jesus, e que aquele chicote batia na pele de Jesus, o chumbo cortava a cara de Jesus, um pedaço de osso, ele cortava a cara de Jesus, e o chumbo diferia golpes nos seus ossos. E cada vez que o chicote era desferido nele, pedaços de carne vinha, e o corpo de Jesus todo dilacerado. O corpo de Jesus, não estou falando isso para te emocionar, eu não estou falando isso para te sensibilizar. Não, mas eu estou trazendo para você, querido, o que o meu Cristo passou, o que o meu Cristo escolheu passar por mim e por você. É culto de missões. De todos esses amores, a qual for revelado aqui nessa noite, o amor maior que foi revelado na cruz
Foi esse a qual o Cristo revelou aqui, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que foi revelado na cruz do Calvário, até chegar na cruz do Calvário, ele recebeu açoite, ele recebeu afrontas, ele recebeu humilhação, ele recebeu sobre os seus ombros um madeiro, um pedaço da cruz vertical, horizontal, perdão, a qual não estava separado para ele. Ele recebeu, louvado seja o nome do Senhor, palavra de alguém talvez dizendo para ele: desista, renuncia a isso. E desde lá do Éden você vai ver Cristo depois da promessa que foi feita. Você vai ver que a Bíblia diz que da semente do homem, da semente da mulher nasceria um, e esse um esmagaria a cabeça do serpente. E essa verdade ela foi cumprida lá na frente. Gálatas 4:4 diz isso, que da semente da mulher nasceu um, querido. Da semente da mulher nasceu um, e esse um ele esmagou a cabeça de Satanás. Esse um ele se fez vencedor, esse um ele se fez vitorioso. Satanás tentou calar, Satanás tentou parar, Satanás tentou fazer com que eu e você não estivéssemos hoje aqui, mas o amor que nos amou, o amor que nos foi revelado na cruz do Calvário. Aquele bom Cristo está sendo crucificado, e que o soldado atravessa ele, e aquele sangue misturado com água sai da sua lateral, sai do seu lado. Era a igreja de Cristo que estava nascendo, era eu que estava nascendo, era você que estava nascendo, era eu que estava sendo gerado, era você que estava sendo gerado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado por mim, que deu o seu Filho amado por você. Então, querido, você é amado no Senhor, você é amado no Senhor. Cristo amou a igreja e continua amando até o dia de hoje. E nenhum plano do adversário tentou parar isso. A cruz não parou, os açoites não parou, os cravos em seus braços, em suas mãos não parou, os cravos fixados em seus pés também não parou. A cruz de espinho que ficava no seu crânio, perfurando o seu crânio, perfurando as suas medulas, não parou, querido. E a Bíblia diz que a história diz que Cristo está ali, querido, crucificado, por horas pendurado naquele madeiro. Cristo está ali por horas preso naquele madeiro. E alguns vão dizer que quando Cristo ele se posiciona para frente, já sentindo o peso do seu corpo, o seu pulmão, o seu diafragma começa a comprimir, começa a apertar dentro de si. Ele começa a sentir uma ânsia, um anseio da morte. A Bíblia diz que que o céu se para, tudo para. A Bíblia diz isso, que tudo para, porque já viu Isaías dizendo que o nosso pecado, o meu pecado, o teu pecado, ele faz separação entre nós e nosso Deus. Já conseguiu ler essa palavra, Isaías 59? E é bem isso. Cristo ele tomou sobre si, Isaías 53, todos os meus pecados, todas as minhas transgressões. Se não tomou a sua, ele tomou a minha, ele tomou a sua também, ele tomou a minha, ele tomou a sua. Cristo se fez maldito por mim, ele se fez maldito por você. Cristo se fez pecador por mim, ele se fez pecador por você. Cristo assumiu a minha culpa, ele assumiu a sua culpa também. Cristo se fez miserável e desgraçado, pobre e nu, e olharam para ele, não viram nem aparência alguma com que eu pudesse desejar, porque ele estava todo transfigurado, ele estava todo deformado, ele estava todo doído, porque Isaías diz que ele foi moído pelas minhas transgressões, mas o pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos
Guarde aquilo que você tem. Guarde a comunhão que foi dada a você. Guarde a comunhão que foi dada, devolvida a você na cruz do Calvário. Porque quando o véu do templo se rasgou agora da sua morte, Ele liberou para mim, liberou para você o acesso de novo ao Pai. Você tem acesso a Ele. Você tem acesso diretamente ao Pai. O sangue que nos purifica de todo pecado, João vai dizer: Filhinho, não pequeis. Mas se porém pecar, temos um advogado juntamente com o Pai que intercede por nós juntamente ao Pai. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Seja purificado com o sangue que foi derramado na cruz. Seja purificado com o amor que foi revelado na cruz. Tenha de volta a comunhão, se aproprie dessa comunhão. Use essa comunhão para acessar os céus, querido. E se porventura você não puder se elevar ao céu, traga os céus até você. Traga os céus até você. Busque essa comunhão, busque essa presença, porque a morte na cruz otorgou para mim e para você comunhão de novo com o Pai, comunhão de novo com o Senhor. Cristo morreu por mim. Ele escolheu o escravo, Ele escolheu o escravo, Ele escolheu se doar, se lançar, se entregar, para que onde Ele estiver agora, estejamos eu e você, porque essa é a promessa que Ele liberou à sua igreja. Filhinho, não se turbe o vosso coração, crente em Deus, crente também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou-vos preparar lugar, e se eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele está vindo buscar a sua igreja. Ele está vindo me buscar. Ele está vindo te buscar. Os anos que vem em nome do Senhor. Oh, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Cristo está vindo. Cristo está voltando. Cristo está voltando. E Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Mas antes Ele quer que eu e você deixemos comunhão com os outros. Porque isso é o amor da qual foi citado nesta noite. É o amor que Deus quer que nós o amemos de tal maneira que devemos amar o nosso próximo e aos nossos irmãos como a nós mesmos também. Amém, queridos?